Juliana, fala aqui pra nós uma coisa. Esse aqui vai virar um vídeo curto. Você pode olhar pra essa câmera aqui quando terminar a pergunta. Tá. Essa daqui, né? É. Me adaptando ainda. Certo. Presença feminista em espaços de poder. Por que você acha importante as mulheres terem espaço de poder? Qual que é a importância disso? Thomas, por uma questão de representatividade. Se a gente for pensar em democracia, hoje muito se fala, democracia é um país democrático, um país que se busca de democrático. A gente não tem como pensar em uma democracia, especialmente se pensar uma democracia num critério de qualitativo de democracia, se a gente não tiver representatividade de grupos. Então, se eu não tenho mulheres ocupando cargos no Senado Federal, mulheres ocupando cargos na Câmara dos Deputados como deputadas, se eu não tenho mulheres nas Assembleias Legislativas, se eu não tenho mulheres nas câmaras de vereadores, se eu não tenho mulheres ocupando espaço de poder, a sociedade, que é composta em metade por mulheres, ela não tá com nicho representado. Então, não tem como a gente falar hoje em democracia, falar em uma democracia que se preze de qualidade, se a gente não trouxer todos os grupos sociais nela representados. E o grupo das mulheres é um grupo que compõe metade da população. Então, a importância é para se dizer que se tem uma democracia, principalmente uma democracia no critério qualitativo, não só uma democracia de faz de conta. Certo, pode abrir a câmera. O que isso quer dizer que faz de conta? Você quer dizer as leis sem serem cumpridas? Não é sem serem cumpridas. Vamos pensar no cenário do Congresso Nacional Brasileiro. Certo, a Câmara dos Deputados e o Senado. Uhum. Câmara dos Deputados e Senado. Se eu não tenho uma representatividade feminina lá, se eu não tenho deputadas eleitas, se eu não tenho senadoras eleitas, todas as pautas que são pautas que vão visar políticas públicas para as mulheres, elas não vão andar. Porque isso é histórico, nunca andou. Então, a gente precisa que as mulheres estejam nos locais de poder, para que políticas públicas que visem a implementação dos direitos das mulheres aqui, quando eu falo de direitos das mulheres, é uma igualdade de gênero, material, né? Uma igualdade de gênero que, de fato, aconteça ali no dia a dia, na prática. Porque, senão, a gente vai ter uma democracia que vai estar representada por um segmento da sociedade que não reflete o todo da população brasileira. A gente vai ter uma democracia que representa uma minoria da população brasileira, que é ainda o que a gente tem no cenário do Congresso Nacional. Sim. Já melhorou muito, a gente já avançou muito. Acho que a vinda das redes sociais permitiu que muitos outsiders participassem do processo político. Agora foi a primeira vez que foi eleito 2 mulheres trans, né? 2 mulheres trans. E assim, não só no contexto de mulheres, né? A gente teve indígena, a gente teve mais... Tem indígena agora também eleito. A gente tem uma população, a gente tem muito mais negros eleitos. Tudo isso se dá por uma democratização um pouco mais do acesso do espaço político, que é feito hoje pelas redes sociais. Mas se a gente não tiver isso, a gente não pode dizer que... Nós não podemos dizer que no critério qualitativo democrático, a gente tem um país estruturado democraticamente. Porque não basta que essa mulher, ela possa votar. Ela tem que votar, ela tem que ter capacidade de ser votada e no pleito eleitoral ela tem que ter condição de igualdade na participação. E é aqui o calcanhar de Aquiles do tema. Que a mulher, ela se candidata, só que a candidatura dela não emplaca, como as candidaturas masculinas. Então, vamos falar sobre isso. Que aqui, falando de eleição, a gente tem uma certa experiência nisso. Eu sinto isso no dia a dia, na política local aqui em Cassis, no Mato Grosso, muito desinteresse das mulheres. Por que você acha que acontece isso? Então, mas eu sempre falo isso, né? Não participar do processo. Tem poucas mulheres na eleição. Tá, agora... eu vou te perguntar pra você, que você já foi candidato. Certo. Você sentiu um certo receio, não sentiu? Um pouco da sua vida pública ser devassado? Com certeza. Vamos analisar as críticas que acontecem para as mulheres dentro de um processo político. Essas críticas, elas envolvem o corpo, elas envolvem a sexualidade, elas envolvem o comportamento. A gente não vê tanto isso pra homem. Com a Dilma aconteceu muito isso. A gente não vai chegar e vai falar assim, Dilma. Isso. A gente não vai chegar e vai falar, aquele candidato, ele é gordo, feio, magro, o cabelo dele tá assim assado, ele não tem um comportamento considerado adequado. Não fala isso do homem. Pro homem as críticas são mais objetivas. É corrupto, é ladrão, é burro, é inteligente, é mais objetivo. Quando a gente vem pra crítica da mulher, a crítica da mulher é muito diferente. Vem pro corpo. Vem pro corpo, vem pro comportamento e tudo isso que hoje
tem, a lei das eleições regula, né, violência, chamada violência política de gênero, é para tentar fazer com que essa mulher tenha coragem de participar. Você com certeza ouviu para você não sair candidato, com certeza. A maioria das pessoas falam que na política. A política é vista de forma negativa, né? Exatamente. Aí você pensa uma mulher que ela sabe que vai ter uma devassa na vida dela, aí ela vai pensar assim, meus filhos, meu marido, os meus pais, e toda essa pressão para ela não sair, ela sabendo que vão vir críticas, e ela pensando dentro desse contexto. Então, a barreira que ela tem que quebrar é maior do que a barreira do homem. Por uma questão, a gente viu a Joyce Hasselman. Era Pepa, tudo muito alusivo ao corpo. Da Dilma foi muito alusivo ao corpo. Nós Dilma temos também... remédio, e aqui, assim, não vamos dizer só de um espectro das duas. A gente tem críticas pesadíssimas também da Carla Zambelli. Então, a violência... Da Michele Bolsonaro, o estereótipo religiosa, tá? Não, e não só da disso. Janja. Da Michele Bolsonaro, a gente tem, assim, varrendo a vida dela pra falar se ela foi prostituta ou não foi prostituta. Questionando... Da Janja da Silva também. Questionando o relacionamento dela com o Bolsonaro. Se é um relacionamento, se não é um relacionamento... Se é verdadeiro, você não vê isso falando do homem. Então, essas questões espantam a mulher da política. E você... Isso, só fazer um parênteses. Você é interessante o que você falou, né? E atinge os dois lados da polarização. Eu já vi isso da Michele Bolsonaro e da Janja da Silva. No final, ao fim e ao cabo... sofrem dos mesmos males. Sofrem dos mesmos males. A Damares Alves viveu, assim... Damares, isso. Tiveram críticas a Damares Alves muito negativas em relação à ideologia dela, e tá certo, né? Tudo mais. Mas, assim, de falar que era ela louca, que ela era assim porque ela não tinha um relacionamento, que ela vive... E que são críticas que quando você fala, você não fala do homem, você fala da mulher. Entendi. Isso espanta as mulheres da política. E sem contar o que acontece com muitas mulheres que participam, elas vão participar de processo político. Elas chegam no processo político, a gente tem um sistema representativo hoje, multipartidário. Né? O sistema é de representatividade. O partido político, ele tem para gerir a forma. Hoje a gente tem cota, 30% tem que ser destinado para as candidaturas femininas. Fundo eleitoral, fundo eleitoral partidário. Só para quem está assistindo a gente entender, porque às vezes não tem nada com o tempo, com o tema. Existe no Brasil um fundo eleitoral. Todo ano que tem eleição, os partidos políticos, baseado no número de deputados federais que tem em cada partido, recebem um fundo eleitoral e distribui esse dinheiro como quiser. Se eu e Juliana formos candidatos, pode chegar 50 mil reais para ela e não para mim. Sim. Quem decide geralmente é a cúpula partidária. Você está dizendo que existe uma cota para isso, né? Existe uma cota. 30% tem que ser para as mulheres. Para as mulheres, certo. Exatamente. Do tempo de TV, propaganda TV e rádio. Porém, o que acontece? Hoje nós temos cota também, precisamos de 30% de candidaturas femininas nas chapas. Chama-se mulheres para participar. Se for ver convenção partidária, tem muito convite para mulher participar. Só que essa mulher, ela entra no jogo eleitoral, ela é abandonada. Ela é largada. Porque é um sistema que mantém o status quo, e isso é normal. Isso não é só relacionado a... Isso não é relacionado só na política, isso é em tudo. Isso as LGBTs também? As pessoas querem manter o status quo. As LGBTs também, por exemplo? Aos pretos, aos indígenas, a qualquer grupo social considerado em situação de vulnerabilidade, uma minoria. Aí tem partidos que são mais ligados a essas causas. Sim, aí tem partidos, mas vamos pensar num cenário geral, essa mulher, ela vem e ela não recebe o apoio. E você que acompanha muito política, você sabe que uma campanha política sem recurso financeiro, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Então, essa mulher, ela vai, ela se candidata, ela até anima, só que aí chega durante o processo político, ela é abandonada, ela é largada, ela termina lá a eleição, se a gente for olhar aqui em Cáceres, com 30, 40 votos. Para cargo de vereadora. Isso que nós não estamos falando também de um detalhe aqui. Muitas mulheres hoje que são eleitas no Brasil, no estado, nas câmaras, em todos os lugares do Brasil, são eleitas às vezes porque é marido de fulana. Sim. Porque é filho de fulana, porque é filho de fulana, porque é filha de fulana, né? Tudo isso. E como que você acha que... Por exemplo, o Brasil instituiu como regra eleitoral, para vocês entenderem, em Cáceres tem 15 cadeiras na Câmara de Vereadores. O partido A, qualquer partido político, tem que lançar 1/3 mulher, de candidatas, não eleitas. 5 tem que ser mulher. Tanto é que a gente sempre falava na eleição, se sai uma mulher, corta 2 homens, porque é 1/3, 2/3.
Isso você acha que é um avanço? Perguntei pra Vera Maquia isso, reitora da Unemate aqui. Mas você acha que isso é um avanço? É uma política... Assim, ele começou um avanço, aí nós tivemos um boom de candidaturas laranjas. Aí Na verdade é que ele não faz campanha, pra entender. É uma candidatura que ela entra, você coloca a mulher sem 30%, não registra no DRAP do partido, não registra as candidaturas são impugnadas. E aí, o que se faz, né? O que se faz era que você chamava as mulheres e a mulher tava lá, ela não recebia nenhum real. E muitas vezes essas mulheres tinham 2, 3 votos. Que era ali ela e o marido dela, ou ela e a amiga dela que votavam nela. Então, se vieram que eram candidaturas laranjas. Então, se viu que... Recebiam algum dinheiro pra ser candidata, tipo isso, né? E algumas recebiam dinheiro mesmo pra ser candidata pra completar a cota. E aí, a mudança com isso veio de uma virada jurisprudencial. Quando eu falo de jurisprudência, eu falo de entendimento de tribunais, né? Específico do Tribunal Superior Eleitoral, que em 2019 julgou um recurso, salvo engano, é um recurso especial mesmo, em que ele determinou que a chapa que tiver a candidatura laranja caça o DRAP todo. Caça a chapa toda. Caça a chapa toda. Cai todo mundo, Cai todo mundo. Isso né? Mudou. Se você olhar o número de candidatas, a gente tinha uma discrepância muito grande. Um número de candidatas muito alto e pouco voto. Pouco eleitas. Você ia ver mulheres eleitas. E pouco voto, claro. Isso, continuava igual. Igual antes da cota. Quando vem o entendimento do TSE com a cassação da chapa toda em chapas que tivessem candidaturas femininas laranja, aí mudou. Porque houve uma obrigação do partido, dos partidos políticos, das coligações, de valorizar, a investirem nas campanhas femininas. Porque não adianta você pegar uma mulher e falar, olha, vem participar e deixar ela à deriva. Nos 45 dias de campanha eleitoral, ela não vai conseguir voto nenhum. Mas não existe, por exemplo, um critério, né? Tem que ter voto, é isso que é o critério, né? Como você diz? Por exemplo, se a candidata tem um voto, aí ela não... Aí são critérios de prova, mas hoje o que se prova muito essas candidaturas laranjas pelo repasse de dinheiro, pela declaração de gastos. Então, essa mulher ela vai ter que ter comprovação de gastos na campanha. Não é necessariamente votação, porque às vezes a votação não vai ser expressiva mesmo. Vai ser uma votação de 10, 15 votos. Sim, mas essa campanha... dois. Isso, mas essa campanha aconteceu. A prova que tem que ser é que essa mulher fez material de campanha, essa mulher fez campanha, essa mulher pediu o voto. Ela não estava lá para ocupar um espaço, porque aconteciam casos que você tinha candidatura feminina, a mulher aparecia no horário de propaganda eleitoral e você não via ela movimentando, ela andando na rua para pedir um voto. Você não via repasse de dinheiro algum para essa mulher. Essa mulher não fazia nada na campanha. Você não mandava imprimir 30 centinhos que fosse. Você está falando assim, Ju. É claro que tudo que você está falando, que a gente está conversando aqui, tem que medir aí a proporcionalidade do que a gente está falando. Porque só para vocês entenderem, tem partidos políticos que não têm fundo eleitoral. Sim. Aí é outra situação. Aí é outra história, mas assim... os partidos que recebem uma grande cota do fundão não tinha esse apoio, né? Não se dava esse apoio. Então, com isso mudou. Nós tivemos um aumento. Depois eu falo dados aqui. Não, sim, o fundão é gigante hoje, 6 milhões. Não, eu falo assim, nós tivemos um aumento de mulheres eleitas. Aqui, aquele Cuiabá, você viu, foi o maior da história. Cuiabá é 6 ou 7, a mesa toda a diretora Deixa eu olhar aqui, de 22... Cuiabá foi um sucesso. Pra eu olhar as datas. Mas ainda assim, a gente é muito mal. O Brasil ocupa o pior lugar na América Latina de representatividade feminina. O Brasil? O Brasil é o pior em representatividade feminina na América Latina. E no mundo, a gente tá na posição 133. Entendi. No mundo todo. Na América Latina, nós temos o pior indicativo de representação política feminina. E no mundo todo, 133. A média em 2023 era de 17,5% dos cargos políticos ocupados por mulheres. A média mundial é 25,4%. Então, a gente está muito abaixo do percentual mundial. E também, eu acho assim... Eu chamo você de Ju, então chama você de Ju. Eu vou te chamar de senador. E também eu penso assim, meu apelido de senador, um abraço para o amigo César Sampaio, que inventou esse apelido para mim. Ele, Juliana e Iago Crepaldi, que teve aqui, só me chamam de senador. Só senador Canelas. Eu digo o seguinte, Ju. Mas você acha que essas cotas, de 5 candidaturas pelo menos, isso tem ajudado as mulheres? Tem ajudado. Tem ajudado. A necessidade de 30% do valor tem ajudado. Sim, tá longe de ser ideal, mas são políticas públicas que já demonstram avanço.
Entendi. Você acha Já que é um demonstra avanço, sem dúvida. Não, é um avanço, sem dúvida. Agora fazer uma pergunta aqui, Tica. Mandaram uma pergunta aqui. Acabou que eu vou ver.